Imagine ser a mulher que salvou a vida do maior libertador da história. E mesmo assim, ser quase apagada das memórias do mundo. Quem foi Zipora? Que segredos ela carregava? Por que sua história foi tão silenciosamente esquecida? Hoje, vamos abrir um portal para o passado e revelar uma história que você nunca mais vai conseguir ignorar. Tudo começa num deserto quente e sem fim, sob o céu inclemente da terra de Midian. Moisés fugia do Egito, de um passado marcado por sangue e escolhas impossíveis. Ele não era mais príncipe, era um foragido. Foi ali, junto a um poço, fonte de vida em meio ao vazio, que ele a encontrou. Zipora, uma mulher de olhos como tempestades, forte, decidida, diferente de tudo que ele havia conhecido entre os palácios dourados. Ela não era apenas bela. Zipora era filha de Jetro, sacerdote de Midian, um homem de sabedoria ancestral e mistérios antigos. A tradição dizia que seu povo conhecia segredos de Deus que muitos em Israel haviam esquecido. Quando Moisés defendeu Zipora e suas irmãs dos pastores violentos, algo invisível se selou entre eles, um pacto que ia além da carne, uma aliança silenciosa, tecida pelo destino. Eles se casaram sob as estrelas numa cerimônia simples, mas sagrada. Zipora se tornou a confidente, a força silenciosa por trás do homem que mudaria o mundo. Ela não apenas amava Moisés. Ela acreditava em seu chamado, mesmo sem entender completamente o que Deus lhe reservava. Por anos, eles viveram uma vida tranquila em Midian, criando filhos e cuidando de rebanhos. Mas Moisés carregava uma inquietação no peito. Zipora via nos olhos dele um fogo que não se apagava. Algo maior o chamava, e ela sabia que um dia ele teria que partir. Quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, Zipora estava ali. Ela viu o homem que amava ser transformado diante de seus olhos, e ela teve que aceitar o chamado dele, mesmo sabendo o que isso poderia custar. Em uma noite escura e aterradora, enquanto Moisés e sua família viajavam para o Egito, enviados por Deus, algo terrível aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu para matá-lo. Sim, o libertador escolhido quase morreu. E teria morrido, se não fosse por ela. Sem hesitar, Zipora pegou uma pedra afiada e, num ato desesperado, circuncidou seu próprio filho. Um ritual que Moisés havia negligenciado. Com sangue nas mãos e uma oração silenciosa nos lábios, ela tocou os pés de Moisés e proclamou: "Tu és para mim um esposo de sangue." O anjo recuou. Moisés viveu. Mas às vezes, os heróis silenciosos são deixados para trás. A jornada de Moisés para libertar Israel seria longa. E não há registros claros de Zipora ao seu lado durante as pragas ou a travessia do mar. Há quem diga que ela voltou para Midian, que seu coração não suportou o peso da missão. Outros sussurram que ela foi silenciada, escondida pela narrativa que não queria mostrar que um homem poderoso precisou ser salvo por uma mulher. Meses depois, Jetro traz Zipora e seus filhos para se reencontrar com Moisés no deserto. Foi um reencontro carregado de emoção, dor e redenção. Jetro aconselha Moisés a delegar responsabilidades, um conselho que mudaria a estrutura do povo de Israel. Mas a presença de Zipora, discreta e forte, era uma lembrança silenciosa do que havia sido sacrificado para aquele destino se cumprir. Zipora não apenas criou filhos, ela moldou futuros. Seus filhos, Gersom e Eliezer, carregavam não apenas o sangue de Moisés, mas também a coragem e a fé silenciosa de sua mãe. Ainda que não sejam tão destacados quanto seu pai nas Escrituras, o impacto da criação de Zipora os preparou para uma vida de fidelidade e coragem. Em uma época dominada por narrativas masculinas, as mulheres como Zipora foram julgadas de forma silenciosa e muitas vezes injusta. Quantas histórias de bravura feminina foram perdidas no deserto do esquecimento? Zipora representa todas aquelas que amaram, lutaram e protegeram, mas cujos nomes ecoam apenas entre aqueles atentos ao sussurro das páginas antigas. Zipora era uma estrangeira entre o povo de Israel. Sua origem midianita a tornou alvo de olhares de desconfiança e rejeição velada.
Viver entre aqueles que a consideravam diferente exigiu dela uma coragem silenciosa, uma fé inabalável de que Deus também a havia escolhido para aquele propósito, mesmo que o mundo ao seu redor não reconhecesse. O sacrifício de Zíporá não foi apenas a ação na estrada para o Egito. Foi abrir mão de sua terra, de seu conforto, de sua família, para seguir um homem chamado para uma missão perigosa. Ela escolheu uma vida de incertezas, perseguições e constantes ameaças, sem garantias de glória, apenas por amor e obediência ao chamado divino. Mesmo sem trombetas ou livros escritos em sua honra, a voz de Zípora ainda ecoa. Em cada pessoa que escolhe proteger, amar e agir em silêncio, existe um eco do espírito dela. Zíporá nos lembra que Deus também se manifesta naqueles que ninguém celebra. Ela é a prova viva de que o anonimato humano não é esquecimento divino. Nem toda história é contada com trombetas. Algumas são sussurradas no deserto, gravadas apenas na eternidade. E agora você conhece a história de Zípora, a mulher que salvou um libertador, a mulher que mudou o destino do mundo, sem que o mundo sequer soubesse. Você acredita que essas histórias escondidas ainda influenciam nossa vida hoje? Se isso tocou seu coração, comente abaixo. Eu não vou deixar Zípora ser esquecida. E lembre-se, inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de descobrir verdades que poucos ousam contar.